Glória a Deus, hermanos, buenos dias, tudo bem? Bueno, abram suas Bíblias nesse domingo 13 de julho del ano 2025, no Evangelho de Juan, capítulo número 1, versículo número 12. Evangelho de Juan, capítulo número 1, versículo número 12, que é um texto muito conhecido. Esse domingo de Santa Cena, tá bom eu desenvolver essa consciência, não? Entender o que Deus está sendo em nossas vidas. Todos encontraram? Diz assim: mas a todos os que lhe receberam, a los que creem em seu nome, les dio potestad de ser hijos de Deus. Podemos repetir? Mas a todos os que receberam, a los que creem em seu nome, les dio potestad de ser hechos hijos de Deus. Então, se a todos que receberam a Jesus, ele deu potestad, pero a todos que receberam, e é gracioso o que diz acá, não? Enfatiza que receberam e que creem. Ou seja, não usou a palavra receberam já para definir os que creem, porque os que recebem, muitas delas vezes não creem, não? Há manifestações miraculosas, expressões, inclusive realmente da glória de Deus, como cantamos acá essa música, e muitas delas vezes a gente não crê, não? E não crê, pero recebe a vitória, recebe o milagre, porque, ou seja, creu no milagre, no mais, não? Tuvo fé para crer nesse momento, ou alguém tuvo fé por ele, a pessoa recebe o milagre, pero não crê em aquele que hace o milagre. Generalmente a gente não crê em lo que hace o milagre, porque se a gente cresce em aquele que hace o milagre, por exemplo, essas sijas que estão vazias hoje não estariam vazias. Ou seja, eu teria que agregar sijas. Se a gente cresce em aquele que hace o milagre, a gente razonavelmente crê em aquele que hace o milagre, não, em aquele por qual é hecho o milagre. Quem seria? Seria o pastor, um predicador, não? Que Deus às vezes usa para executar não sua vontade e usar como uma ferramenta. Eu queria usar outra palavra. Queria usar a palavra... Bueno, ferramenta. Vamos quedar com ferramenta, já que eu ouvi de outra palavra que queria usar. Bueno, uma ferramenta para usar um canal, não? Aunque a palavra que eu ia usar era outra, pero que tem a ver com canal. Onde Deus flui para bendezer alguma vida. E muitas delas vezes a gente queda preso àquele que Deus usa para ser o milagre. Pero aquele que Deus usa para ser o milagre, nada és. Não? Pablo explica e diz que é o barro. Temos esse tesouro em vasos de barro. Para quê? Para que a glória, a bendição mais grande, o algo esplêndido, seja dado a Deus. Por quê? Porque nós outros nos quedamos muito altivos, às vezes, quando Deus nos usa demasiado, não? E Deus, Ele quer que Ele seja visto. Pero, então, essa é a primeira parte. Los que receberam, los que creyeron. Agora vamos a los que creyeron. Los que receberam, puderam receber, não quedaram presos àquele que Deus usa e quedaram presos realmente a Deus, que é quem usa, quem bendize, porque como diz em outro lado da Bíblia, toda boa dádiva, todo dom perfeito descende del Padre de las luzes, al qual não há variação nem sombra de dúvida. Então, não quedamos presos a figuras, sino preso àquele que realmente bendize, aquele que realmente ama,
aquele que realmente deu sua vida por nós outros. Quando creemos em seu nome, não o nome J-E-S-U-S, com a tilde, não? Em português não tem tilde, em espanhol tem tilde. Não queda preso a um nome, porque há vários Jesuses que estão na cárcere, não? Porque roubam, estafam. Acá em Argentina não é muito comum o nome Jesus, mas em Latinoamérica, em Centroamérica é muito comum. Acá não é comum. Comum não é. Nunca vi nadie chamado Jesus caso. Não. Bueno, eu sei que existe, mas não é comum. Comum é quando comum é Carlos. Bueno, um sinônimo, não? Bueno. Antes se usava muito, sim? Claro. Ou então ser de Jesus, aí sim há vários, de Jesus. Fulano de Jesus, Carlos de Jesus, Juan de Jesus. Jesus diretamente nunca vi acá em Argentina, em Mirac, eu dei classe para quase 1000 PIB, porque uma escola foi quase 300 e algo, a outra 300 e algo também, eu passava a lista e de Jesus não havia nenhum. Então, eu sei do que estou falando, eu tenho autoridade, não? Vocês quedam quietos e não abrem mais nada, por favor. Senão eu me vou enojar. Não, mentira. Pero não é um nome comum. Comum é um nome que vocês têm acá. Que todos acá, eu creio que Sacano Kika e Félix, que tem um nome mais diferente, os outros acá todos têm alguém que eu conheço que tem o mesmo nome, não? Bueno, já está. Isso não tem nada a ver com a predicação, nem é necessário. Pero o que quero dizer que não... Eu acabei de dizer, não quedemos preso no J-E-S-U-S, e vocês acabaram de quedar preso no J-E-S-U-S. O J-E-S-U-S, Jesus, não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. O nome de Jesus não quer dizer... Que isso, pastor? Está contrariando a Bíblia, aquele aqui. Deixa-me explicar, calma. Não me tirem pedra, todavia. Depois sim, se eu seguir na heresia. O nome de Jesus não quer dizer nada se for hablado sem a autoridade bíblica, sem a essência do evangelho. Não quer dizer nada, porque é um nome que pode ter qualquer PIB. Não? Que como vocês disseram, acá em Argentina, há milhões e milhões de Jesus. Não? Metade da população é Jesus acá. A outra metade é Maria. Não? São todos santos os argentinos. Pero bueno, o Papa era argentino, não? Morreu o Papa. Pero bueno. Então, não querem dizer nada. O que querem dizer os que creem em seu nome, não é em nome de Jesus, que está já em la porta, em la parede, de la igreja. E aí eu dou nome e apelido, não? Desse ladrão já de Brasil. Como é que é o nome dele? Edir Macedo, não? Que está escrito na igreja dele, de la Palomita. Solo Jesus Cristo é o Senhor. Só isso que alaba a Deus que está na igreja dele. O restante todo não alaba a Deus aí. Todo é contra Deus. A frase está muito bonita aí na parede. Só Jesus Cristo é o Senhor. É o lema da igreja. Pero ele mesmo já disse, e isso está gravado, está nas mídias, eu estou falando de algo que é público, que ele é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja dele. Ele é o Senhor. E sabemos que nem ele é o Senhor da igreja dele, o Senhor da igreja dele é o Senhor que Jesus Cristo disse que se chama Mamon, é Deus da riqueza. Esse é o Senhor da igreja dele, porque ele foca em la riqueza, não importa nada de negligenciar, de vender um evangelho feio, mentiroso, horrível. O Senhor dele é a riqueza. Então, eu não estou falando desse tipo de Jesus, não estou falando deles que creem em seu nome, e seu nome que está nas igrejas da Assembleia de Deus, Bautista, Metodista, todo o Peru está disfarçado de sistema de regras, de normas, de condutas. Tampouco estou falando desse nome de Jesus. Eu estou falando de aqueles que creem realmente, piamente em Deus, e que o que é crer em Deus, irmãos? Quando eu creio em Deus, automaticamente me cai a ficha em mim, eu me miro em um espelho. E esse espelho vai refletir a Deus por um lado, porque está Jesus dentro de mim, e por outro lado, vai refletir como o que eu era.
e lo que Cristo me ha hecho. Então, se aqueles que creem, a primeira coisa que hace é o quê? Dale, para crer. Responda-te. Antes de crer, a primeira coisa, quando uno crê em Jesus, que hace? É o quê? La entrega? Sim, antes da entrega. És arrependir-se. Arrependimento. Não é como crer, não é como entregar-se, se eu não me arrependo. O que passa é que muitas pessoas querem ser el passe. É o que se chama el passe na psicologia. Conduzir, na psicologia condutiva, o passe, aí o toque, que ore, que haga a oração de fé. Pero que na verdade não houve fé nenhuma aí, não houve nada, não houve câmbio, não houve ruptura de paradigma, porque para ocorrer isso necessita de o que Pablo chama em Romanos 12, la metanoia, que se é o arrependimento, o câmbio de direção, um entendimento de que eu era uma basura, eu sou uma porcaria e Deus me ha dado vida. Então, se aqueles que creem nele, não? Todos aqueles que o receberam e que creram em seu nome, esses que creyeron de verdade, que o hecho de eu creer é o hecho de eu mirar-me a mim mesmo, adentro de mim, e analisar e dizer, caramba, não sou bueno. Se eu fora bueno, realmente, eu não necessitaria de Deus. Pero é impossível não necessitar de Deus, porque é impossível ser bueno. O melhor ser humano do mundo hoje, aquele que é bueno mesmo, se esforça por tudo, ele necessita de Deus. E, na verdade, se ele realmente é bueno porque é porque Deus está actuando por meio dele. Porque é simplesmente impossível para o homem ser bueno se não for Deus actuando por meio dele. Não? Na parte da teologia da depravação total, Pablo explicando isso aos Romanos, todos pecaram, igualmente estão separados, destituídos, não estão juntos com a glória de Deus, estão lejanos da glória de Deus, são antagônicos da glória de Deus. Todos nós outros estávamos assim, mortos em nossos delitos e pecados. Pero aqueles que escutaram o chamado, o receberam e creyeron em seu nome, Deus ha dado a potestade a eles de ser chamado Hijo de Deus. E o que significa isso? Todos que receberam, todos que aceitaram esse Jesus, não só como uma figura histórica, como El Salvador, nesse sentido de que, bueno, por la dúvida, não? Eu aceito Jesus, é melhor, não? Porque vai que é verdade essa história e depois eu vou para o inferno, não? Não dessa maneira, que realmente compreenderam, miraram sua condição. Temos que mirar a nós outros mesmos e ver nossa condição de pecador, de necessitados. Muitas delas vezes a gente não se congrega ou vem de vez em quando porque crê que não necessita. Isso é muito comum no catolicismo de la gente ir solamente nas festas. Por quê? Porque não mato, não roubo, não fumo, não uso droga, não me prostituo, não traiciono minha mulher, sou re bueno. Então você vai uma vez a cada tanto na igreja para receber a comunhão e que me tire a aguita bendecida e está tudo bem, não? E as igrejas evangélicas, quando supostamente se convertem, hacem o mesmo. E congregam-se de vez em quando numa. Não estou falando de ustedes, que ustedes estão sempre cá, não. Eu estou falando em geral, não? E então vocês criam esse sistema religioso. Isso não é receber Jesus. Receber Jesus é câmbio de vida. É estar sedento, como diz o salmista, como la corça anseia por el olor que dá as águas. Já viu a água quando começa a chover, não? Aquele olorzinho de chuva quando vem. Assim anseia a minha alma, a sumergir-me nesse rio, a estar aí, não? Glorificando e exaltando a nosso Deus. A luz que creem implica o que? Uma confiança em Deus, uma fé que vai forjar, que vai cambiar meu caráter. Uma fé redentora, saber que Ele pagou já o preço por mim e que eu, o que necessito,
é entregar-me, barra, não? Sumergir-me em los rios del Espírito. E tudo que eu estou dizendo, sumergir-me no rio del Espírito, onde está o rio del Espírito que eu me sumirro agora? Não? Tudo isso sona muito poético, não? Como Naamã, que se enojou com o profeta. Não havia tanto rio limpo acá, tão bueno, que me mandou viajar naquele barro já feio e horrível já desse rio, que está já para me sumergir, pero não era o barro feio, não era nada, era Deus provando, não? Se eu digo o rio está cá e a gente empieza, não sei, a nadar, uno quer algo para tocar, para, não? Pero o que eu estou falando é espiritual, é entender e começar a aplicar em la vida, não? Isso necessita ter fé, porque sem fé é impossível se acercar a Deus. Ele disse que é necessário que aquele se acerque a Ele, creia que Ele exista e que Ele é galardonador, aquele que dá regalo, la bendição de aqueles que o buscam. É impossível se não estou com Deus, se não me entrego literalmente e totalmente a Ele, não dá. Isso é realmente aqueles que creem em seu nome. E Ele nos dá a potestade de ser o quê? Ser hijo. E ser hijo é o título da predicação, que damos muito com essa coisa de filiação. E hoje vem muito bem, já que a sociedade, em sua maioria, está totalmente degradada, não? Nos últimos 40 anos, os divórcios começaram a ser legais e muitos, igual sempre existiu, não? Del tipo isso, ou tipo, tinha um hijo acá, outro allá, ou tinha 2 famílias, não? 3 famílias, tá? Já em Brasil conosco uns quantos que têm um pai de família, não? E uno queda sem a paternidade. Isso é muito comum em Latinoamérica. Por isso que em Latinoamérica a adoração a Maria é muito mais alta, porque a figura da mulher em Latinoamérica está muito presente, diferente das sociedades que são mais patriarcais, como vamos dizer, África e Europa, não? Salvo algumas comunidades que são matriarcais, África e Ásia. Europa está híbrida, não? Europa já não se sabe o que é, se é homem, mulher, se é extraterrestre, não? Europa está híbrida. E Estados Unidos, bueno, não vou falar de Estados Unidos agora, melhor não hable, não? Pero bueno. Então, se Ele deu a potestade de ser hijos, e nós outros temos muito mal exemplo de paternidade, e por isso nós outros nos prendemos tanto à figura da madre, idolatramos a madre diretamente. Não estou dizendo que não é boa, que não estou dizendo nada disso, eu estou falando que perdemos essa filiação, essa identidade de ter um padre, um homem de verdade, um homem que cuida, um homem que provê. O nome real da palavra padre, que vem de grego pater, que é a mesma raiz da palavra pan, não? Minha irmã estava me perguntando quando criaram o pan. Eu disse, já não se sabe quando criaram o pan. O pan sempre existiu, porque o pan vem dessa raiz pater, que quer dizer todo o que necessitamos para um dia, todo o que necessitamos para a nossa sobrevivência. Daí vem a palavra padre, porque o padre provê, o padre protege, e deveria ser assim. E perdemos essa identidade de ser chamados hijos. Não entendemos o que é ser hijo de Deus. O que ser hijo de Deus é, por exemplo, eu quero focar na predicação de hoje, é participar dessas promessas divinas. Por olvidarmos delas promessas, nós outros caminhamos em nossas vidas, vagando em nossas vidas como zombies, não? Quero comer cérebro. Sem sentido, parece que nossas vidas não têm sentido. E nós outros, como cristianos, nós outros somos lá pessoas melhores do mundo, nesse sentido de entender, de ter sentido. Se vós não há encontrado esse sentido em tua vida, é porque não há entendido a Jesus, não há entendido o Evangelho, não há
recebido o verdadeiro evangelho, por isso que queda em bucles de búsquedas espirituais e ajunos e conferências e como é que é o nome de todos esses artifícios, reuniões especiais para não sei o quê, ofertas especiais para ver se aí recebe o Espírito Santo, ou tem um encontro com Deus, ou não sei, não? Como as músicas que falávamos ayer e as músicas que cantamos hoje, então você imagina, não? Se for a filtrá-las de hoje, não ia entrar nenhuma, não, quase. Ou uma ou duas, ou metade de uma, não? Porque nós outros reflexamos depois em nossas músicas, em nosso sentir, em nosso cotidiano, em nossa maneira de entender a igreja e como funciona o corpo de Cristo, porque nós outros estamos presos a essa não identidade, a não entender que sou hijo. Se eu sou hijo, eu já tenho as promessas, por exemplo, de vida eterna, não? Ele nos ha regalado a vida eterna. Não vou dar cá todos os versículos que preparei, porque senão vai quedar muito enfadoso e muito largo na predicação, não? Pero Deus ele nos ha regalado a vida eterna. Ou em João 3:16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, pero tenga a vida eterna. E se nós outros já hemos creído, nós outros ganhamos a vida eterna. E junto com a vida eterna, acá na terra, Jesus Cristo dijo, o reino de Deus está onde? O reino de Deus está onde? Na igreja católica? Ou na igreja evangélica que se associou a los que estão em La Sierra, que é a associação das igrejas, que só traz vergonha para o evangelho, as igrejas evangélicas. Aí está o reino de Deus, digo isso. O reino de Deus é o reino das testemunhas de Jeová, não? Testemunha não, perdão, de los testigos de Jeová, não? Esses aí são filhos del diabo, é o reino del diabo, esses aí, não? De Deus não tem nem, só tem o nome, não? E nem sei se o nome também está em dúvida aí. O reino de Deus está em vós outros. Digo Jesus, eu não estou inventando nada. Eu estou predicando a palavra de Deus. Leiam aí na palavra de Deus. Não estou dando os versículos acá, não. Pero leiam todos os evangelhos, até melhor que vocês querem aí bem ler os 4 evangelhos. Estou mandando os 4 nomás, poderia ler todo o Novo Testamento, não? O reino de Deus está em nós outros. E cabe a nós outros deixar salir esse reino. Deixar salir essa bendição, bendezer a los outros, não? Eu dizia sempre, eu estou aí vendendo aí, não, um par de coisas, vocês viram, eu estou vendendo o teclado, não, e o saxofone. O saxofone está publicado 850 mil, e um não me oferece 300 mil? Que resposta querer que te dê, não? Se querer, eu te lo regalo, porque é o que está esperando que eu regale. Porque se ele me pedir a metade, ao menos, ele pediu menos que a metade. Ou seja, isso se chama absurdo. Não? Isso se chama absurdo. Isso é um absurdo. Não? E isso está menospreciando já a outra pessoa, já é uma ofensa. Porque isso não é uma... Como é que é? Isso aí, essa palavra aqui, eu queria. Isso não é uma oferta. Isso é um absurdo. Uma oferta seria, bueno, te dou 700, é o que tenho hoje. Eu penso, se ele me diz 700, eu até lo vendo. Não tenho problema nenhum, não? Pero, isso é um absurdo, 300. E quando vai ver, é cristiano, não? É oportunismo, é chamucho. Aí o outro, bueno, não tem nenhuma coisita mais, não? Sempre quer ter nenhuma oportunidade. Eu vendia cá um par de teclado que o chavão vindo buscar. Pastor, pero não pode me regalar uma pata de microfone, um cable? Eu disse, não pode, porque é da igreja, não é meu. Não pode, eu estou te vendendo o teclado, não mais. Não, pero eu já fui buscar, bueno, vou vir porque quisiste comprar? Aí hicimos o acordo. Então, se desacemos a compra, querer? Desacemos acá o negócio. Eu tive que ser firme, não? Porque a gente é oportunista e quer chamuchar, não tem nenhuma guitarrita, crioja, ao menos, uma berrita. E porque é já para tocar, não sei quem, na igreja. Tipo, quer contar uma história triste, não? Para sacar vantagem sempre. Não, Claro. Sim, não, eu já posso pôr um local de instrumentos, sim. Eu já desde que cheguei cá na Argentina,
mais de, creio, umas 15 ou 20 coisas já vendi, já comprei, já vendi, já comercializei. Eu realmente, não digo um sonho, pero me gostaria ter um local de instrumento. Na verdade que sim. Não te digo que não. E de usados, não? Usados é até melhor às vezes, não? Me gustam as coisas viejas, não? As coisas viejas funcionam. Por quê? Por que vocês me dão ideia? Por quê? A culpa é de vocês que quedam, não? Me motivando. Deus, ser hijos, vamos volver a ser hijos. Porque eu já me peço sair de lá, como é que é, de lá... Hã? Não, está bem, pero de la filiação de meu padre. Casi saigo de la filiação de meu padre. Casi perco el apellido, não? Agora, somos hijos, e como hijos temos a vida eterna, e com a vida eterna temos a abundância. A abundância não é ter um montão de recursos financeiros no sentido de sou Bill Gates, tenho um montão de plata, não. A abundância quer dizer ter recursos intelectuais, de sabedoria, de saber tomar decisões em meio a tantos conflitos, não? Há conflitos em vários lugares. Há conflito já em Brasil, que me chega cá meus ouvidos, não? Da família, e eu filtro, e dou uma palavra para um, para outro, estou em meio intermediando, vou filtrando todo, porque isso é ser hijo, é saber se poner, não? Quedar firme, e saber que Deus constantemente está com nós outros. Ele disse, eu estarei com vós outros todos os dias. O Espírito Santo, tem a promessa do Espírito Santo, que ele vai estar em meio de nós, por meio do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos vai guiar e consolar. E ele vai rogar ao Padre para que o Espírito Santo haga isso. Ou seja, o próprio Deus está dentro de nós outros. Irmãos, não temos que ter motivos para quedar triste e desesperançoso. Bueno, triste sim, porque pode passar alguma coisa que nos quede triste. Podemos quedar triste, mas não podemos quedar loucos, angustiados, presos ao problema, porque somos filhos, porque nosso Padre bem sabe, como disse Jesus, já no final do Sermão da Montanha, quase no capítulo de número 6, no finalzinho, ele diz, vosso Padre Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. Quanto tempo os irmãos passaram algum aperto econômico e depois viram um refrigério? Isso passou várias vezes, não? Acá, todos os irmãos que estão acá, salvo os que nasceram antes de 2001, não? Há um assim, os que nasceram por aí de 2001, seus padres sofreram, não? Pero conseguiram passar, os irmãos estão acá, e estão bem, estão muito bem, e tudo, não? Então, Deus, ele nos dá essa paz que sobrepassa. Isso é ser hijo. É estar apoiado nessas promessas, é saber que eu tenho essa presença constante, eu tenho a vida eterna, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho essa paz que sobrepassa. Eu já he vivido momentos em minha vida a quais eu considero, se eu conto para vocês vão dizer, pastor, isso daí não é nada, sabe o que passei eu? Porque cada um não sempre vai passar pior que o outro, não? Narcisismo é terrível, pero bueno, eu estou falando de mim e de lo que eu considero em minha vida. Já he passado momentos muito difíceis, momentos de indecisões ou momentos de los quais eu pensei, a hora não dá mais, não vai dar mais. Na verdade, se Deus não ser algo e eu não veia Deus fazendo nada e pensava, não, já está. Na verdade que me moro acá, a morte é melhor que a vida. Às vezes chegamos a essa decisão de dizer, esse momento tão estressante, tão angustiante de dizer a morte é melhor que a vida. Pero vem Deus e nos dá essa paz. Não quita o problema, hein? Seguimos tendo problema, ao menos por um tempo mais, para nos provar. Pero Ele nos dá essa paz que sobrepassa o entendimento. O entendimento está cá, a paz está cá, mais arriba do entendimento, não? E Ele nos dá, por suposto, perdão de los pecados, nos justifica, nos santifica, nos regenera, tudo isso Ele nos dá força em la debilidade, nos dá uma nova identidade como seus filhos, somos os filhos dele, a imagem de nosso Traçador, somos assim, hechos como Ele,
pequenos cristos, não como dijo Cachiluna, não no sentido de querer roubar e ter plata, não é nada disso. É no sentido de evangelizar. Evangelizar como? Respirando. Vou estar respirando, já está evangelizando. Ser exemplo nessa sociedade caótica. Essa sociedade é o primeiro. É deixar o outro ser o primeiro. Quem é o melhor na sociedade? Aquele quem ganha mais, estafa mais, consegue uma vantagem melhor, não? É a famosa mano de Deus, né, futebol. Tá tudo bem. Porque sacar vantagem é o que importa. Não importa como. Os fines justificam os meios. Assim dizem. E eu prediquei sobre isso. Não, os fines não justificam os meios para o cristianismo. Ele nos dá força, nos dá, em nossa debilidade, nos dá essa identidade. Temos essa identidade nova nele. Somos filhos realmente. E isso nos produz aqui uma esperança. Uma esperança a qual tenemos que dar preso. Qual era a esperança a qual tenemos que dar preso? A esperança de regresso de Cristo. Porque nesse mundo, todavia, vamos ter o quê? Aflições, dolor, nos dole. Teremos estufa prendida, porque sentimos frio. E agora são tantas que eu tenho calor. Tem calor ou não? Ustedes, não? Eu estou morrendo de calor, cara. Tenemos frio, tenemos calor, tenemos dolor, sentimos dolor, não? Nos enfermamos, estamos presos a esse tempo, a esse espaço, estamos nesse corpo, nessa carne que se vai deteriorando. Assim diz lá a palavra de Deus, pelo nosso espírito se vai o quê? Crescendo de glória em glória, vamos aumentando. Em espírito estamos melhorando cada dia que ustedes escutem uma palavra a mais, que entende, que pratica, que ora, que busca, que tem fé, ustedes estão crescendo espiritualmente, estão fortalecendo-se no poder de Deus. E assim estamos sendo conduzidos e estamos caminhando a uma meta, um objetivo final, que é o prêmio da final que dijo Pablo. Pablo dijo, não, aquele que é o corredor, ou aquele que merita nas forças, não vai quedar buscando outra coisa a não ser o foco é no final, o que corre, o foco é no final. O tipo não mira quem está ao redor, ele vai mirando a meta para chegar ao prêmio final. E o tipo que está na guerrilha, que está guerreando, ele não quer dar preocupado com a família, não está toda hora pensando em problema. Não, ele está pensando em receber a ordem e cumprir essa ordem que ele recebeu, para depois volver para casa, para aí sim estar com sua família. E volver sano, não com todos os seus membros, que não tome um tiro ou uma bomba lo explote, não, volver vivo e sano, é o que ele está querendo buscar, não? A meta principal, o que ele foi designado para ser. Assim é o cristiano, nós outros fomos designados para ser filhos, e como filhos temos uma identidade, e como filhos não é que já me quer dar, papá, dá-me isso, dá-me o outro, não somos filhos caprichosos, não somos um ninho. Como filho, temos que crescer em fé. Quando Jesus habla para ser como ninho, ele está referindo-se a essa capacidade de ninho de crer. Está falando de crença. Está falando de isso, não mais. Ele não está falando de ser caprichoso ou de asseberinte. Não, ao revés, porque em outro lado ele diz, não sejam como ninhos, que são flotantes, que são cambiantes, não? O ninho está rugando com uma coisa, depois já quer rugar com outra. E Jesus disse para não ser assim. Então, quando ele disse já, não, ustedes não sabem o que há, se quedamos rugar de tocar a flauta, não querem bailar, e se é para chorar, não choram tampouco, que era o ruego que tinha os ninhos naquela época, não? Que tristeza, não? Eles rugavam de velatório naquela época, não? Era um dos ruegos de los niños. Que loucura, não? Pero bueno, então Deus que nos está falando hoje é o que somos filhos. E como filhos, temos que desenvolver essa identidade nele que temos. Não? Isso inclui prosperar também. Prosperar não no sentido de que é dar riquíssimo. Prosperar quer dizer a ser bom uso do recurso que Deus me dá e poder viver bem, aun com pouco ou com muito, como diz o Pablo em Filipenses capítulo 4, no final, não sei viver com muito
e sei viver com pouco. Em todo estou contento, sei contentar-me. Estar contento é ser medido, não? E não ser desmedido, não exacerbar-se, entender, administrar bem os recursos que Deus nos dá. Isso é ser hijo. Vamos orar e depois vamos passar ao momento de Santa Cena. Padre, te damos glória e graça por essa palavra ministrada, revelada a nossos corações. Graças, Senhor, porque a tua palavra nos ha alumbrado a vida e que tu estás sempre com nós outros, nos ajudando e bendizendo-nos. Ajuda-nos a seguir tomando a melhor decisão por ti e desenvolver cada dia mais essa ideia, esse conceito e essa verdade que somos filhos. Queremos te dar glória e graça em nome de Jesus. Amém.